Olá pessoal, saudações, tudo bem? Então nós voltamos para mais uma aula da nossa disciplina de nutrição básica, tá? Dentro da subtemática de metabolismo, a nossa aula hoje vai tratar sobre o metabolismo dos compostos nitrogenados, especificamente das proteínas, tá? Antes de mais nada, é importante lembrar para vocês que só essas aulas gravadas elas não são suficientes para o completo entendimento do assunto. Então é necessário que vocês consultem os livros e os materiais que estão disponibilizados para vocês na sala de aula virtual. Tudo bem? Então, compostos nitrogenados eles abrangem uma classe de moléculas que apresentam nitrogênio na sua composição. Dentro desses compostos nitrogenados estão as proteínas, que são os atores principais da nossa aula de hoje. Tá? As proteínas elas são compostos nitrogenados porque na sua composição tem entre 15 e 16% de nitrogênio. E essas proteínas elas apresentam particularidades, como é o caso, por exemplo, de serem formados por monômeros, moléculas pequenas chamadas de aminoácidos, tá? E que esses aminoácidos, para formar essas proteínas, eles se ligam a partir de ligações peptídicas. Com certeza, vocês já escutaram falar desses termos, aminoácidos, ligações peptídicas, então é necessário que vocês rememorem isso aí para a gente continuar falando sobre as proteínas, tá? Para mais aprofundamento, são em torno de 20 aminoácidos proteicos, né, dos quais a maior parte dos animais sintetizam 10 e necessitam de outros 10 na dieta. E nós vamos entender mais aprofundadamente por quê, tá certo? Então, dentre os compostos nitrogenados, os mais relevantes são as proteínas, por serem compostas por aminoácidos, e essas serão os atores principais da nossa aula de hoje. Tá? Então, falando especificamente dos aminoácidos, uma vez que a necessidade dos animais por nutrientes, né, derivados das proteínas, a necessidade é por aminoácidos. Tá? Os animais eles têm exigência nutricional por aminoácidos. É importante lembrar que, diferente dos carboidratos que apresentam lá um tipo de reserva, tá? As proteínas normalmente não existe nenhum tipo de reserva corporal. Um outro fato importante em relação às proteínas é que essas proteínas elas podem participar de processos de reciclagem, de turnover, né? De reciclagem de uma proteína já existente sendo utilizada para fins de construção de novas proteínas, tá? Ou seja, constantemente em ciclos permanentes de síntese e degradação. Tá? Também é importante lembrar que o metabolismo das proteínas ele se liga ao metabolismo de outras biomoléculas. Todo o metabolismo é integrado. Mas não custa lembrar, por exemplo, que se na sua dieta tem excesso de proteína, se na dieta do animal tem excesso de proteína, esse excesso de proteína poderá ser metabolizado, oxidado para obter energia, inclusive gerar gordura a partir dessa proteína oxidada. Tudo bem? Então vamos lá. Falando especificamente do catabolismo das proteínas, nós temos que focar especificamente nos aminoácidos. Então, para contextualizar vocês, como é que nós chegamos aqui nesse catabolismo de aminoácidos? Então, lembrem-se que os animais, ao degradarem as proteínas lá no seu abomaso, no caso dos ruminantes, no estômago, no caso dos animais não ruminantes, né? Ao degradarem essa proteína lá nos seus estômagos e também nos seus intestinos delgados, tá? Então, a última molécula, né, a molécula derivada dessa degradação dessas proteínas, desses polipeptídeos, são os aminoácidos. Tá? Esses aminoácidos, então, serão absorvidos por mecanismos de transporte, dependendo do tipo de aminoácido, será absorvido por mecanismos de transporte específicos, para aminoácidos neutros, aminoácidos ácidos, aminoácidos básicos. Tá?
Então esses aminoácidos eles serão absorvidos e eles serão então disponibilizados lá na corrente sanguínea, vão até o fígado, onde serão então distribuídos para todos os outros órgãos do corpo, tá? Então, imaginem vocês um momento metabólico em que o animal necessite degradar os aminoácidos, né? Então esses aminoácidos eles estão lá no tecido do animal e o animal necessita degradar. Que momento metabólico é esse? Frequentemente o animal em jejum, né? Quando ele precisa de energia. E essa energia ela pode ser ofertada a partir desses aminoácidos. Então, o animal, por exemplo, imaginem vocês, né, o mecanismo mais comum é quando o animal emagrece, quando ele tem déficit energético. Então, o que é que está acontecendo? O animal está perdendo massa muscular, ele está convertendo aquela massa muscular que é efetivamente composta, né? A sua matéria seca é composta por proteína, ele está perdendo essa massa muscular e transformando, né, essa massa muscular, oxidando essa massa muscular em energia. Ele está degradando seus aminoácidos. Então, como é que isso ocorre? Bem, a degradação dos aminoácidos, né, ela tem como objetivo específico a geração de energia. Entretanto, um dos principais diferenças é que as moléculas, né, os aminoácidos, eles apresentam um grupamento amina, né? Então, o aminoácido ele vai apresentar no mesmo carbono um grupamento amina e um grupamento carboxila, e esse grupamento amina é um ponto fora da reta em relação às outras moléculas que normalmente estão inseridas lá no metabolismo, né, na fornalha, lá no ciclo de Krebs. Então, se você olha lá no ciclo de Krebs, as moléculas elas não vão apresentar esse grupamento amina, né? Então esse grupamento amina ele não é interessante e ele tem que ser degradado, ele tem que ser jogado para fora do corpo, porque a amônia no formato como ela está aí, ela é extremamente tóxica, ela pode ultrapassar membranas celulares, então o animal precisa se livrar dessa amônia, tá? Enquanto que o esqueleto carbonado, né, que nós também podemos chamar de cetoácidos, né, que são os esqueletos carbonados dos aminoácidos retirada, a partir da retirada do grupamento amina, podem ser utilizados como fonte de energia, inclusive como doadores de unidades acetis para a síntese de gordura, tá? Então, em que consiste a degradação dos aminoácidos, né? Nós vamos estudar especificamente essa retirada do grupamento amina desses aminoácidos, uma vez que esse grupamento amina sendo retirado, o esqueleto carbonado, o que sobra do aminoácido, pode ser utilizado em vias metabólicas comuns de carboidratos e lipídios. Tudo bem? Então vamos lá. Frequentemente, como é que o animal ele lida com esse grupamento amina, tá? Existem dois processos relevantes no metabolismo das proteínas em relação aos animais, tá? Degradação dos aminoácidos, que ocorre em todos os tecidos dos animais, que são os processos de transaminação e os processos de desaminação ou deaminação. Então, em que é que consiste esses processos? Bem, o processo de transaminação, tá? Que é a transferência do grupamento amina de um aminoácido para um outro esqueleto carbonado. Então, pessoal, quando é que isso ocorre? Vejam só, nem todos os aminoácidos eles circulam na corrente sanguínea do animal. Existem determinados aminoácidos que são mais eficientes no processo de circulação na corrente sanguínea, que são utilizados como transportadores de grupamentos amina para o fígado, que é o local último, né, onde vai ocorrer os processos finais do metabolismo do grupamento amina. Então imaginem vocês que os animais eles precisam transportar esse grupamento amina para o local, para o destino correto desse grupamento amina, né? Para dar um destino correto, um destino que não gere toxicidade ao corpo dos animais. Então o que é que vai acontecer? São utilizados alguns aminoácidos para fazer esse transporte, frequentemente a glutamina, o glutamato, o aspartato e a alanina. Tá? Então esses são os 4 aminoácidos que normalmente são transportadores, dependendo do tipo de tecido, eles transportam grupamentos aminas dos tecidos extrahepáticos para o fígado, tá? Para o tecido hepático. Então esse processo de transaminação, dito isso, né? Esse processo de transaminação, como é que ele vai ocorrer? É a transferência do grupamento amina
de um aminoácido presente no corpo do animal para um esqueleto carbonado também presente no corpo do animal. Vejam só que quando eu retiro o grupamento amina de um aminoácido, ele automaticamente deixa de ser aminoácido. E quando o esqueleto carbonado recebe o grupamento amina, automaticamente o esqueleto carbonado acabou de receber o grupamento amina e se torna um aminoácido. Bem, se o esqueleto carbonado que recebeu esse grupamento amina é diferente do aminoácido anterior, o que vai acontecer é a geração de um novo aminoácido. Então, se vocês olharem aí na figura, o que é que acontece? Nós temos aí um aminoácido 1, que é a alanina, e nós temos um esqueleto carbonado completamente diferente da alanina, tá? Que é o alfa-cetoglutarato. Pessoal, vejam só agora o que é que acontece quando a alanina perde o seu grupamento amina. No momento que a alanina perde o seu grupamento amina, ela deixa de ser alanina e passa a ser piruvato. E no momento em que o alfa-cetoglutarato recebe o grupamento amina, ele deixa de ser alfa-cetoglutarato e passa a ser glutamato, um aminoácido. Então, se vocês repararem aí, o que aconteceu foi a transferência do grupamento amina de um aminoácido para outro. A primeira pergunta que eu acredito que está na cabeça de vocês agora é por que isso ocorre? Simples, porque alguns aminoácidos são utilizados como transportadores. Além disso, tá? Às vezes o corpo do animal está precisando de um glutamato para a síntese de uma proteína e não está precisando de uma alanina. Nesse caso específico, o que é que ocorre? Tira-se o grupamento nitrogenado da alanina, que não é necessária, nesse caso, para o animal, neste momento metabólico, e transfere esse grupamento amina para um esqueleto carbonado também presente, né? O alfa-cetoglutarato. Uma vez dessa transferência, nós temos o glutamato, e aí esse glutamato é um aminoácido que o animal necessita para a síntese de proteína. Então o animal pega esse glutamato e sintetiza lá a sua proteína. Então, dois motivos, né, para isso acontecer. Primeiro, o aminoácido ele vai ser um transportador de grupamentos aminas dos tecidos extrahepáticos para o fígado. E o segundo momento metabólico. O animal ele precisa daquele glutamato quando ele está sintetizando uma determinada proteína, ou precisa de um aminoácido quando ele está sintetizando uma determinada proteína. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai transferir esse grupamento amina. Tá? Então, são esses dois momentos metabólicos que justificam os processos de transaminação. Então, a transaminação ela ocorre em todos os tecidos, tá? Dos animais. Ele é um processo que vai ocorrer na maior parte dos tecidos extrahepáticos e também no tecido hepático, que tem esses dois objetivos, tá? Normalmente, os processos de transaminação ele é um processo anfimetabólico, né? Ou anfibólico. O que é que isso quer dizer? Ele ocorre tanto em momentos onde eu tenho jejum, como também o animal em estado alimentado. Aqui um outro exemplo, né, mostrando a síntese de um aminoácido específico. Eu vou pegar aqui o meu marcador para ficar mais fácil para mostrar para vocês aqui. Nós temos aqui um aminoácido e um cetoácido. Pessoal, vejam, esse alfa-cetoácido aqui, ou esse cetoácido, ou esqueleto carbonado, ele é um componente comum no metabolismo dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios, tá? Então, normalmente, esse cetoácido aí, que está aí formado por um radical qualquer que seja o cetoácido, nesse caso específico, nós demos o exemplo do alfa-cetoglutarato. Se vocês lembrarem, o alfa-cetoglutarato ele é o terceiro metabólito lá do ciclo de Krebs, tá? Então, tem citrato, isocitrato e alfa-KG, alfa-cetoglutarato. Então, o alfa-cetoglutarato ele é um metabólito comum aí do metabolismo dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios. E esse alfa-cetoglutarato ele está lá presente na célula, tá? Ele foi sintetizado, ele é derivado pode ser derivado do metabolismo de carboidratos e proteínas. Entretanto, nós podemos transformar o alfa-cetoglutarato. Basta trocar essa hidroxila essa cetona desse alfa-cetoglutarato, né? Esse C-O aqui desse alfa-cetoglutarato pela amônia. E quando você troca
isso, o que acontece é a transformação do alfa-cetoglutarato em glutamato. Bem, e a pergunta é, se fosse outro corpo cetônico, outro cetoácido, bem, nós teríamos um outro aminoácido. Vejam só, nós temos aqui o piruvato. Se nós trocarmos essa cetona aqui pela uma amônia, o que vai acontecer é a transformação do piruvato em alanina. Então são 20 diferentes esqueletos carbonados aqui, tá? Então são 20 diferentes esqueletos carbonados, para dar um exemplo para vocês. Então aqui está se mostrando nessa figura o uso dos transportadores de grupamento amina, tá? Nós temos aqui o glutamato e a glutamina. Então a glutamina e o glutamato, eles são aminoácidos que são utilizados como transportadores da maior parte dos tecidos extrahepáticos, de grupamentos amina dos tecidos extrahepáticos para o fígado. Mais uma vez, por que é importante que esses aminoácidos eles deixem os tecidos extrahepáticos e vão para o fígado? Simples. Lá no fígado vai ocorrer o ciclo da ureia, que é uma forma eficiente, né? O ciclo da ornitina, que é uma forma eficiente de se livrar da amônia. A amônia é tóxica, eu falei para vocês, e uma das formas de se livrar eficientemente dessa amônia é transformando-a, convertendo-a em uma molécula menos tóxica, a ureia. Tá? Então, nem todos os tecidos eles fazem esse ciclo da ureia. O fígado é o tecido que faz esse ciclo da ureia. Então, nós precisamos levar esse excesso de amônia, né, de nitrogênio amoniacal para o tecido hepático. E quem é que transporta isso? O glutamato e a glutamina de forma mais eficiente por transportar dois grupamentos aminas. Tá? Então, pessoal, esse é um dos motivos pelos quais nós fazemos o processo de transaminação, né? Transferir aqui, ó, o esqueleto, o grupamento amina para um esqueleto carbonado, tá? Então, geralmente, quem é que vai mediar, né? Quem vai mediar aqui são vitaminas, são enzimas derivadas associadas a vitaminas do complexo B, como a piridoxina aqui, tá? Então, por isso que é tão importante vitaminas do complexo B nos processos de síntese, tá? Um exemplo aqui do uso do fígado, né? E da relação entre o fígado e os músculos. Os músculos, especificamente, eles utilizam como transportadores do grupamento amina a alanina, tá? Então, nós temos aqui a alanina como transportador do grupamento amina. E uma vez que essa alanina chega ao fígado, ela vai ser transformada em glutamato e aí ela poderá ser deaminada. Então, o que é deaminada ou desaminada? Bem, é o outro processo que eu vou falar com vocês aqui. Além da transaminação, que é a transferência do grupamento amina de um aminoácido já existente para um esqueleto carbonado também existente na célula do animal, a desaminação ou a deaminação, tá certo? Ela nada mais é do que a retirada definitiva do grupamento amina de um aminoácido. Prestem atenção na diferença, tá, pessoal? A transaminação, ela transfere o grupamento amina de um aminoácido para outro, ou seja, o grupamento amina ele salta de um aminoácido para outro. Na deaminação ou na desaminação, o grupamento amina é retirado de um aminoácido e excretado pelo corpo do animal na forma de ureia, tá? Se o animal for ureotélico, né? Se for um animal que excreta ureia. Então prestem atenção nisso. São essas duas formas que nós utilizamos aí nos processos de degradação dos aminoácidos, tá? No corpo que os animais utilizam. E a deaminação ela é um processo definitivo, né, de retirada do grupamento amina do aminoácido e dado um destino a esse grupamento amina. Esses processos de deaminação eles são hepáticos, tá? Ocorrem no fígado. E como é que eles ocorrem? Bem, está representado aí pelo glutamato, tá certo? Que normalmente é o aminoácido envolvido nos processos de deaminação junto com a glutamina, o aspartato, tá? Então o que nós temos aqui é o glutamato e uma enzima chamada aqui nesse caso de glutamato desidrogenase, ela vai
retirar o grupamento amina do glutamato, e o glutamato deixa de ser um aminoácido e passa a ser um alfa-cetoácido ou um esqueleto carbonado. E uma vez que o glutamato é retirado do grupamento amina, ele deixa de ser um aminoácido, passa a ser um esqueleto carbonado ou um alfa-cetoácido, enquanto a gente tem agora, ó, o grupamento amina, né? E esse grupamento amina aqui, se ele ficar livre, se essa amônia ela ficar livre aqui, ela é tóxica, como eu falei para vocês. Então o animal ele precisa cuidar de estabilizar essa amônia para poder excretá-la, tá? Então, mais uma vez, vamos focar aqui no processo de degradação do aminoácido, tá? Então, quando é que esse processo ocorre? Bem, simples. Se vocês olharem aqui, o glutamato ele deixou de ser um aminoácido quando ele perdeu o grupamento amina e passou a ser o alfa-cetoglutarato. Esse alfa-cetoglutarato ele poderá, por exemplo, entrar lá no ciclo de Krebs, tá certo? E gerar nitrogênio, NAD reduzido, FAD reduzido e, em última análise, gerar ATP para o animal, tá? Então, esse alfa-KG, esse alfa-cetoglutarato, ele pode gerar NAD, FAD reduzido e gerar ATP para o animal. Bem como ele também pode gerar, ser precursor, por exemplo, de glicose para o animal, né? O alfa-KG pode gerar oxalacetato, o oxalacetato pode gerar lá, ser um precursor de glicose para o animal. Então, o alfa-KG ele poderá ser imediatamente utilizado em rotas comuns do metabolismo de carboidratos e lipídios. Mas lembrem-se, ele só pôde fazer isso porque foi retirado definitivamente o grupamento amina desse aminoácido. O grupamento amina é meio que o problema do aminoácido para ele poder seguir rotas comuns. Então, o que é que acontece? Você precisa retirar esse grupamento amina. Pode ser retirado por transferência de um aminoácido para um esqueleto carbonado, gerando um novo aminoácido, né, e um novo esqueleto carbonado, ou então ele pode ser retirado de forma definitiva, que é o caso da deaminação ou desaminação, gerando um esqueleto carbonado e uma amina, né, ou um amônio que deverá ser metabolizado pelo animal. Então nós temos aí, tá? Esse íon amônio aqui, ó, ele vai ser derivado, né, desse glutamato aqui, e esse íon amônio ele precisa ser metabolizado, né? Ele precisa ser metabolizado e ele vai ser metabolizado a partir desse ciclo da ureia, né, que vocês estão vendo aqui, o ciclo da ornitina. Então, em que é que consiste esse ciclo da ureia e esse ciclo da ornitina? É um conjunto de passos metabólicos que ocorrem dentro e fora da mitocôndria, tá certo? E esse conjunto de passos metabólicos ele tem como objetivo principal a detoxificação da amônia. A amônia é muito tóxica e aí quando ela é convertida em ureia, ela se torna menos tóxica, pode inclusive circular na corrente sanguínea do animal, ser filtrada pelos rins do animal, ser reaproveitada na saliva, no caso dos animais ruminantes, inclusive retornar para alguns ambientes por via transepitelial. Então, nesse caso específico, como é que essa ureia vai ser formada a partir da amônia, né, gerada pela degradação, pela desaminação dos aminoácidos? A primeira coisa que chama a atenção é que esse processo ele é muito dependente de energia, então é custoso para o animal tem que gastar energia para poder se livrar desse excesso de amônia, né? Então começa lá dentro da mitocôndria, quando essa amônia, a partir do gasto de energia, ela se associa a moléculas de bicarbonato, tá certo? E ela gera um composto chamado de carbomoil fosfato, tá? Lá dentro da mitocôndria. Esse carbomoil fosfato, ele vai associar-se com um aminoácido não proteico chamado de ornitina. Então, carbomoil fosfato vai associar-se com um aminoácido não proteico, né, chamado de ornitina, e ele vai gerar um outro aminoácido não proteico chamado de citrulina. Essa citrulina, né, que agora, prestem atenção, antes eu tinha a amônia
que era tóxica. O animal ele gastou energia, gastou ATP para associar essa amônia a uma molécula de bicarbonato, gerando então uma molécula chamada de carbomoil fosfato, ou seja, uma molécula carbonada e nitrogenada. Agora, essa molécula carbonada e nitrogenada, o carbomoil fosfato, associou-se com a molécula de ornitina, que é um aminoácido não proteico, e gerou um novo aminoácido não proteico chamado de citrulina. Essa citrulina então deixa a mitocôndria e vai para o citoplasma da célula. Chegando lá no citoplasma da célula, essa citrulina com gasto de ATPs, tá? Com gasto de 2-fosfatos, ela vai associar-se a uma molécula de aspartato, que é um aminoácido proteico, gerando uma molécula grandona chamada de argininosuccinato, tá? Então, vejam só, a molécula de citrulina deixou a mitocôndria, passou para o citoplasma e lá no citoplasma o corpo do animal novamente gasta ATP para associar essa molécula de citrulina com a molécula de aspartato, gerando uma molécula grandona chamada de argininosuccinato. Bem, esse argininosuccinato ele se degrada, gerando fumarato e arginina. Tá? Então, o argininosuccinato ele é gerado a partir da citrulina e do aspartato. Então, argininosuccinato a partir da citrulina e do aspartato. Esse argininosuccinato ele se degrada gerando fumarato e arginina. Se vocês lembram, o fumarato é um dos intermediários do ciclo de Krebs, tá bem? E a arginina, ela contém o grupamento nitrogenado que deriva daquela amônia tóxica, tá? Então a arginina então vai ser degradada em ureia e citrulina. Desculpa, a arginina vai ser degradada em ureia e ornitina, tá? E aí essa ureia então vai ser excretada pelos rins, reaproveitada pela saliva, enquanto que a ornitina retorna para a mitocôndria. Tá? Então, essa visão geral aqui que eu estou mostrando para vocês é o ciclo da ureia. Vamos mais detalhadamente aqui, ó, mais uma vez. Lá dentro da mitocôndria ocorre condensação do nitrogênio amoniacal gerado a partir dos processos de desaminação ou deaminação dos aminoácidos com moléculas de bicarbonato com gasto de energia, gerando então um composto chamado de carbomoil fosfato. Esse carbomoil fosfato associa-se com a ornitina e ele gera então uma molécula, um aminoácido não proteico chamado de citrulina. Essa citrulina então ela salta da mitocôndria para o citoplasma. Chegando ao citoplasma, pessoal, a citrulina vai associar-se com o aminoácido proteico aspartato, gerando uma molécula grandona chamada de argininosuccinato. Tá? Essa associação entre a citrulina e o aspartato, pessoal, é uma associação com gasto de ATPs. Na realidade, se você for contabilizar para cada associação dessa aqui, são gastos 2 ATPs. Tá? Gerando a molécula de argininosuccinato. Né? Essa molécula de argininosuccinato ela dissocia-se, tá certo? Em arginina e fumarato. Tá? O fumarato, intermediário lá do ciclo de Krebs, segue o caminho dele, né? Tanto que pode-se integrar o ciclo da ureia com o ciclo de Krebs, né? E a arginina dissocia-se em ornitina e ureia, tá? A arginina, então, vai se dissociar em ornitina, fechando o ciclo, né? Recuperando, e ureia. A ureia vai ser metabolizada. Aqui está o processo de geração do carbomoil fosfato, tá? Então, esse processo de geração aqui do carbomoil fosfato, só mostrando para vocês aqui a integração entre o ciclo da ureia e o ciclo de Krebs, né? Alguma literatura ou alguém chama isso de bicicleta de Krebs. O Hans Krebs descobriu o ciclo de Krebs e também o ciclo da ureia, tá? E pessoal,
Esse aspecto é importante aqui porque ele integra o metabolismo, né, do esqueleto carbonado do aminoácido, esse esqueleto carbonado como fonte de energia, ou o grupamento nitrogenado aí integrando a parte de metabolismo de compostos nitrogenados. O que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é os aminoácidos, eles podem ser utilizados como fonte de carbono e de energia. Podem ser utilizados, por exemplo, para a síntese de gordura e podem ser utilizados para a síntese de ATP e de energia. Mas para isso eles precisam se livrar do seu grupamento amina a partir de processos de transaminação, gerando esqueletos carbonados ou alfa-cetoácidos que possam entrar aqui no ciclo de Krebs, ou então em processos de desaminação ou deaminação que também geram esqueletos carbonados e aminoácidos que possam entrar aqui no ciclo de Krebs. Então, em que contexto é esse, né? Que contexto metabólico é esse em que os aminoácidos são degradados? Frequentemente quando o animal está em jejum, quando os níveis de glucagon são elevados na corrente sanguínea, quando as catecolaminas também são elevadas na corrente sanguínea dos animais, né? Então, nesse momento aí, ocorre uma mobilização dos aminoácidos para a geração de compostos que possam ofertar energia para o animal. Tá? Um outro momento metabólico é basicamente quando nós temos excesso de aminoácidos, né? Ou então a partir após uma refeição, quando os níveis de insulina estão elevados na corrente sanguínea, quando os níveis de aminoácidos estão elevados na corrente sanguínea, que ocorre um processo de síntese, tá? Então, o processo de síntese proteica, ele é um processo bastante conhecido por vocês, porque ele remota lá da biologia molecular, da biologia celular e molecular, tá? Biologia básica, onde esse processo de síntese ele depende basicamente do processo de transcrição e de tradução, né? Transcrição lá do DNA em RNA e processo de tradução da fita do RNA em proteína. A proteína efetivamente, a síntese proteica efetivamente ela vai ocorrer lá no RNA ribossômico ou no retículo endoplasmático rugoso do animal, lá na unidade fundamental dos ribossomos, que é justamente pela síntese de peptídeos a partir de ligações peptídicas, né? E isso depende basicamente de uma fonte de energia, né? Gasto de ATP para poder unir esses aminoácidos. Então a fonte de energia é necessária, a energia, o ATP é necessária. Então, de modo que só ocorre síntese proteica ou a síntese proteica será estimulada quando os níveis de energia do corpo do animal estão elevados, e também mediada por hormônios, tá? Então os hormônios eles vão mediar a insulina, vai mediar a síntese proteica, tá certo? Outros hormônios, como é o caso do hormônio do crescimento, irá mediar a síntese proteica também no corpo do animal. Os beta-adrenérgicos também vão mediar a síntese proteica. Então, o que nós temos aí efetivamente é a síntese proteica, ela é um processo bastante conhecido de vocês, tá certo? Então, pessoal, eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, tá? Esse processo, principalmente o processo de catabolismo, uma vez que o processo de anabolismo das proteínas é bastante conhecido, já que remota lá da biologia molecular a partir da síntese proteica. Muito obrigado pela atenção e até mais.